Se você observar o debate aqui que a gente vê aqui no Face, no Kawaii, no YouTube, no Instagram, os debates que a gente vê é os homens debatendo sua linha doutrinária. Não que eu sou calvinista. Eu sou pré-tribulação, eu sou pós-tribulação. É cada título que eles dão. Meu irmão, isso é muito simples. Eu sou cristão. Eu aprendo e sigo, creio e espero naquilo que Cristo ensinou, orientou e mandou. Não é no que ensina nenhum teólogo, doutor ou bacharel das Escrituras. Aí vem aí um cara, levanta a doutrina da escatologia consumada. O que é que ensina essa doutrina? Que Jesus já veio, que a ressurreição já se deu, que não tem mais juízo, que não tem tribulação, que tudo já está consumado, é mentira do diabo. O que Jesus falou que ia acontecer ainda não aconteceu. Quando Jesus vier, os que estão nele vai ser transformado. Os mortos vão ressuscitar em glória para estar com ele na eternidade. Cadê? Cadê? Tudo está do mesmo jeito ainda. Quando Jesus vier, o mundo vai cair uma densa trevas depois que ele tirar a sua igreja daqui. O arrebatamento ainda não aconteceu. Cuidado, irmão. Cuidado nesses teólogos, nesses pastores que estão pregando, nesses pregadores, nesses ensinadores da palavra que estão aí. Porque não é só nas igrejas que tem herege, que tem instrumento de Satanás, tirando o povo da palavra. Aqui na internet, na rua, na porta das casas. O diabo tem levantado os seus também. Deus tem levantado os seus para ministrar a sua palavra. Mas também você tem que ser prudente e entender que também existem os obreiros de Satanás. E você não vai conseguir conhecê-los com essa simplicidade pela visão. Você tem que examiná-los pela palavra. Porque eles se transfiguram em obreiros de Cristo, fazendo parecer ser de Deus, homens de Deus, cheio da unção, cheio do poder. Quantos estão aí mostrando o povo que está cheio da unção, cheio do poder, foi ungido, está cheio de poder de Deus. Tanto movimento, tanto poder, tanto circo e espalhafatasse. Só não tem palavra, né, irmão? Só não tem doutrina. Só não tem o propósito de levar o povo a Cristo. O propósito desses homens é trazer o povo para eles, para a igreja, para o sistema, olhar, servir e estar dentro do cabresto dele. Eles não estão preocupados em fazer discípulos para Cristo. Eles querem o altar deles e a plateia lá, aclamando eles e aplaudindo eles com glória e aleluia. Cuidado, irmãos. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. A palavra me ensina isso. Aí vem o cara com a doutrina dizendo que tem que guardar o sábado para ser salvo. Esse cara está pregando pelo Espírito Santo de Deus? Tá não. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia na verdade. Não é na mentira. Isso é uma mentira do diabo. Seja ele quem for, irmão. Augusto Nicodemos, seja ele o pastor da Adventista, da Presbiteriana, seja ele o pastor presidente da Assembleia de Deus. Não é o homem que nós temos que olhar como autoridade de Deus. É a palavra. E nós temos que ser prudentes a ser fiel a Deus pela palavra. Não é ser fiel a Deus submisso a nenhum homem que diz que é homem de Deus. A Bíblia não manda seguir e nem está submisso a homem de Deus. A Bíblia manda estar submisso ao próprio Deus pela palavra. Não é por nenhum homem, nem por nenhuma igreja ou instituição. A palavra nos ensina isso. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Aí vem o cara, porque é um pastor famoso, ensinar que Deus escolheu um para o céu e um para o inferno. Que Deus determinou o homem pecar. Que o pecado foi um propósito de Deus. Isso é uma doutrina do diabo. Seja ele pastor Augusto Nicodemos, é um homem que tem muita sabedoria, tem. É um homem que eu observo as ministrações dele, prega muito bem, mas só que esses homens têm que ter cuidado, temos que ser prudentes, porque misturam a verdade, eles pregam a verdade, pregam, mas misturam com a mentira. Eles manipulam, eles acrescentam, eles adicionam e subtraem na palavra de Deus.
Não, mas ele está pregando a palavra, tá, mas está enxertando outra coisa. O pastor Augusto Nicodemo, da Presbiteriana, ele prega isso. Eu já vi vídeos dele pregando essa heresia. E ele se contradiz no que ele prega. Aí o cara fala, não, mas ele é teólogo, ele é mestre em bacharel, ele tem diploma da Universidade de Harvard, o homem é um sábio. Sabedoria é conhecer a palavra, não é viver dentro do conhecimento intelectual secundário desses homens, não, irmão. Pode vir com o teu diploma de teologia, com o teu anel de doutor no dedo, com o teu curso de seminarista, com a tua sabedoria dentro do grego, do hebraico, do aramaico, se não tiver dentro das escrituras, se não tiver dentro do ensino simples de Cristo, eu não recebo, irmão. Eu sou prudente. Por quê? Porque a palavra me ensina isso. Essa doutrina da predestinação incondicional, fatalista, não existe. Mas, irmão Wellington, a Bíblia fala de predestinação. A Bíblia fala que Deus preparou o vaso de honra e o vaso de desonra. A Bíblia não ensina em canto nenhum que Deus determinou alguém para o inferno ou alguém para o céu. A Bíblia não diz em canto nenhum que Deus criou o inferno para o homem que é predestinado. A Bíblia nos ensina, o próprio Jesus, ele vai dizer que o inferno foi preparado. É um lugar, sim, de castigo e de punição eterna para o diabo e seus anjos. E o homem vai para o inferno não é porque Deus determinou, é pela sua obra do pecado. O salário do pecado é a morte, o castigo eterno. Não é o determinismo de Deus. Cada um dará conta de si. O homem vai receber segundo as suas obras. Não é segundo o determinismo de Deus. Então esse cara, porque tem um título, né? Ou ele ou qualquer outro aí, que está na mídia com fama, que tem muitos seguidores, aí o povo está lá, amém, amém, amém. Não, meu irmão. Eu sou seguidor de Cristo. Não sou seguidor de nenhum pastor, de nenhuma igreja. Não sou seguidor de doutrina de nenhum homem. Não sou discípulo de nenhum sistema religioso. Sou discípulo de Cristo. Eu creio que você também é. E está compreendendo o que eu estou pregando aqui. Amém? Não é doutrina de Cristo. Então nós temos que ser prudentes em analisar o que é que estão pregando. Aí o cara vem dizendo, não, tem que dar o dízimo. Porque é uma questão de fé. O dízimo foi Deus que determinou. Na velha aliança, para a igreja, Jesus não determinou. Não é doutrina de Cristo. Não tem essa ordenança na doutrina de Cristo. Isso já foi superado. Fica nessa mentira, é escravo desse sacrifício religioso, quem quiser. Eu nem debato mais isso. Aí vem o cara e diz assim, não, tem que ser batizado para ser salvo dentro de uma igreja, no batismo das águas pelo homem, para fazer parte de um ministério, senão não é de Deus. Isso é heresia. Isso é paganismo. Jesus não ensinou isso. Isso não está na doutrina de Cristo como mérito, como princípio, como meio de salvação para o povo ser de Deus. Tem gente que prega que se não se batizar não é nova criatura. Tem gente que prega se não tiver o batismo de água dentro da igreja, você não nasce de novo, você não torna-se membro da igreja, você não é de Deus. Tem pastores pregando isso para quê? Para forçar você a participar desse ritual que torna você membro não da igreja de Cristo, torna você membro da igreja dele, onde você vai ser carregado de um bocado de tarefa, de obrigação, de determinação, de proibições, para que você viva como se fosse para Deus. Deus não pede isso. Jesus não estabeleceu isso. Não venha trazer uma interpretação errada aplicando o texto de Marcos capítulo 16, versículo 15. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse crer e ser batizado, Jesus não está se referindo a crer e estar numa igreja para ser batizado dentro de água de igreja. Esse batismo aí que Jesus fala em Marcos 16, 15, é o batismo que João disse que ele batizava com o Espírito Santo, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Dá uma lidinha lá. Jesus nunca orientou os seus discípulos a batizar ninguém na água. E nem venha dizer, não, mas Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não mandou batizar dentro de água de igreja. Rapaz, eu vi um pastor pregando dizendo assim,
Para você ser uma nova criatura e ter a remissão dos seus pecados, tem que participar do batismo de água dentro da igreja. Está tirando o mérito da glória de Cristo. Não tem outro meio além de Cristo para o homem ser remido dos seus pecados. Não é um ritual cerimonial de um batismo de água dentro da igreja. Não é isso que torna o homem membro do corpo de Cristo. O povo precisa aprender, irmão. O povo está sendo ensinado errado. Eu, por muito tempo, vivi dentro desse erro. E até me coloquei na posição de ensinar, como líder entre o povo, esse erro para o povo. Eu ensinava sobre o dízimo. Eu ensinava sobre o batismo. Não, tem que ter uma igreja para ser de Deus. Tem que se batizar. Tem que ser fiel a Deus. Tem que dar o dízimo. Eu pregava isso no ministério que eu estava. Hoje não é porque eu me revoltei com a igreja. É porque eu conhecia a verdade, irmão. Eu estou pregando a verdade, eu estou pregando contra a mentira das igrejas, pregada pelos pastores dentro da igreja. Não é porque eu sou revoltado. Não é porque eu saí magoado. É porque eu conheci a verdade. E quero que os que estejam lá dentro conheçam a verdade também. Eu tenho que levar de graça o que eu recebi de graça. O conhecimento da verdade foi de graça que Deus me deu. Eu tenho que ministrar, pregar e levar para o povo de graça. Para o povo sair dessa maldição que estão vivendo dentro de igreja, privado da verdade. Quando eu digo dentro das igrejas, eu não generalizo todos os locais chamados de igreja que o povo está. Eu quero acreditar. Eu acredito duvidando, mas eu quero acreditar que existe sim lugares chamados de igreja onde tem lá um homem ensinando, um pastor ensinando, que seja saudável, que estejam lá fazendo o povo discípulo de Cristo, que estejam pregando e ensinando o povo a verdade do Evangelho, não fazendo o povo ficar preso em usos e costumes e doutrina de igreja. Eu creio que tem homens compromissados com Deus dentro de igreja, pregando a verdade, fazendo discípulo para Cristo, ensinando o povo de Cristo. Eu creio que tem, não generalizo, mas é muito pouco. 99% dessas igrejas estão corrompidas. São sinagogas de Satanás, lugares onde o povo está aprendendo a mentira do diabo, não a verdade de Deus. Então nós temos que ser prudentes, irmão. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não se abestalhe porque ele diz que é homem de Deus. Não se abestalhe porque ele é um pastor. Não se abestalhe porque ele é o presidente de um ministério grande. Não é isso que você tem que seguir. Você tem que seguir, ser fiel, estar sendo prudente e andar pela direção da doutrina de Cristo. A Cristo, não a igreja, nem a pastor, nem doutrina de homem algum. Está entendendo isso, irmão? Quantas heresias o povo está vivendo dentro das igrejas aí? A igreja, a Congregação Cristã do Brasil, é uma seita que prega uma heresia muito grande. O que é seita? Seita é todo o sistema religioso exclusivo que impõe as suas regras absolutas, estabelece o exclusivismo como se fosse de Deus. E o povo, para servir a Deus, tem que estar ali. É uma seita. A CCB, Congregação Cristã do Brasil, sabe o que elas dizem, irmão? Aqui fora não, mas lá dentro eles estabelecem para o povo entender que só vai estar na graça de Deus quem estiver na Igreja Congregação Cristã do Brasil, porque é a graça de Deus onde o povo encontra salvação. Eles pegam essa mentira, manipulando a palavra, usando o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, quando diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí eles ensinam que essa graça é a igreja, a Congregação Cristã do Brasil. Que o homem só é salvo se estiver nela, que é a graça. Está vendo como é que os homens estão? Os instrumentos de Satanás. Dentro das sinagogas de Satanás. Estou julgando não, estou falando a verdade. Vá conhecer lá dentro se é ou não é isso que eles ensinam. Pega o texto, distorce, falsifica, porque Efésios capítulo 2 não está falando de graça ali em relação a nenhuma igreja. Pela graça sois salvo. Essa graça é Jesus. Tito capítulo 2, versículo 11. Mas Deus manifestou a sua graça,
trazendo salvação a todos os homens. Qual foi a graça de Deus manifestada ao mundo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus não é nenhuma igreja, é Jesus. Mas olha como o povo falsifica a palavra. Aí você vai para a doutrina da adventista do sétimo dia. Fora não, para você ir lá para dentro, para persuadir você lá dentro, eles não ensinam isso. Mas quando você está lá dentro, formado no ensino deles, particular da instituição, eles vão formar em você isso. Que se você não aceitar os escritos como inspirado de Deus, da senhora Ellen Goldwhite, da profetisa dessa instituição, se as pessoas não crê que os escritos delas é tão de autoridade como a Bíblia, não podem se batizar, não podem fazer parte dessa igreja. Da igreja de Deus, não. Porque para você fazer parte da igreja de Deus, não é se batizando nem na Assembleia, nem na Batista, nem na Presbiteriana, nem na Adventista, nem na Congregação Cristã do Brasil, nem na Deus é Amor. Para você ser membro da Igreja de Cristo, você tem que se converter a Jesus, se arrepender, para ser selado pelo Espírito Santo, que é o sinal, o selo de Deus, que garante você como propriedade de Deus, que insere você no corpo Igreja de Cristo, para você ser membro dessa igreja. É o Espírito Santo de Deus, não é um mergulho de água dentro de nenhuma instituição, igreja.